pessoal, tudo bem? Está no ar mais um ECOA, o podcast que fala sobre economia fora das planilhas. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Fernanda. No episódio de hoje falaremos sobre como o universo de shows e festivais tem se tornado um dos principais combustíveis da economia nacional, envolvendo setores que extrapolam a indústria musical. Afinal, a economia está no que a gente vive, sente e consome no dia a dia. Bora lá? Bem, no Brasil, somente a indústria fonográfica é responsável por processos de gravação, edição e produção de músicas, além de discos, CDs, registrou um lucro de 3,4 bilhões de reais em 2024. Só os streamings, ou seja, as plataformas que apresentam artistas e bandas ao público, arrecadaram cerca de 3 bilhões de reais também no ano passado, segundo o relatório Mercado Brasileiro de Música, produzido pela ProMúsica. Para que aconteçam, os shows requerem os mais diversos profissionais e, por isso, acabam sendo essenciais para a geração de empregos, sejam eles fixos ou temporários. No primeiro trimestre deste ano, o Ministério do Trabalho divulgou que o setor musical registrou 8.202 novos empregos formais em seu core business, suas atividades básicas, para ficar mais fácil, né? Um crescimento de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Mariela Abreu, conselheira da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, explica que o setor de evento é responsável pela geração de 7,4% dos empregos no país. Só em relação aos microempreendedores, os MEIs, o setor representa 19,9% do total no Brasil. Já os salários pagos representam 4,3% do total, 76 bilhões em massa salarial. No nosso setor de eventos, nós geramos mais de 110 mil vagas de empregos formais. Nós temos mais de 78 mil empresas e entre empregados, empregadores e MEIs, são mais de 440 mil pessoas envolvidas. E só de salários são pagos quase 3 bilhões por ano de salários com pessoas envolvidas com eventos. Isso é um estudo da ABRAP, realizado com os dados do Ministério da Economia, através de RAIS e Receita Federal. E nós tivemos aí um crescimento de mais de 60% em relação ao mesmo período antes da pandemia. Então, houve aí um crescimento alarmante, gigante na geração de empregos, e esse número ele supera índices comparados a outras áreas, como economia, construção, como agropecuária, como indústrias no geral. A média dessas outras áreas é de 20%, e o nosso setor cresceu mais de 60%. Incrível, né? E o setor de eventos, ele não se limita só ao core business, né? Nós estamos estrategicamente posicionados dentro do hub setorial. O que seria isso? Nós envolvemos hospedagem, segurança privada, serviços gerais, publicidade e propaganda, aluguel, bares, operadores turísticos, agências de viagem. Então, eventos e o hub setorial, eles somam 4,5% do PIB brasileiro. E isso significa 314 bilhões em faturamentos anuais. Ainda sobre a rede hoteleira, sabemos que a maioria dos shows no Brasil se concentra no eixo Rio-São Paulo, o que resultou em um grande deslocamento do público para essas metrópoles. Por exemplo, no ano passado, o show gratuito da Madonna, que foi promovido pela Prefeitura e pelo Estado, em parceria com a iniciativa privada, levou 1.600.000 pessoas para a cidade maravilhosa. Como consequência, os hotéis de Copacabana e do Leme chegaram a 96% de ocupação no final de semana do show, segundo a Secretaria Estadual de Turismo do Rio, né? No centro, a ocupação foi de 77% e na Barra e no Recreio, de 73%. A ocupação média da rede hoteleira da cidade ficou acima dos 80% durante todo o evento. Na época, o investimento total para o show foi de 60 milhões de reais. A Prefeitura e o Estado entraram com 10 milhões cada, enquanto o Banco Itaú foi responsável pelo maior montante. Já o retorno econômico do show da Madonna para o Rio foi estimado em mais de 300 milhões de reais, segundo o próprio governo do estado. Com 1,6 milhão de pessoas, como a gente falou, né? O show encerrou com maestria a turnê mundial The Celebration Tour, que comemorou os 40 anos de carreira da Madonna. Agora que tivemos um panorama dos efeitos dos shows, vamos analisar os impactos dos principais festivais e do show gratuito da Lady Gaga em Copacabana.
ou o Gaga Cabana para os Little Monsters. O Rock in Rio, o maior festival em solo brasileiro, ocorre a cada 2 anos no Rio de Janeiro. Na sua última edição, em 2024, ele contou com um público de 730 mil pessoas. Dessas, 46% vieram de fora da cidade, incluindo 31 países diferentes, o que gerou um impacto de aproximadamente 2,9 bilhões de reais para a cidade. Pela diversidade de origens, o setor hoteleiro teve uma alta de 30% nas reservas, com 88% de ocupação total. As informações são do governo do estado, né? Também, de acordo com o estado, 72,8 milhões de reais foram movimentados em compras e em cerca de 2 milhões de transações. O turismo como um todo, ele impacta diretamente e indiretamente mais de 570 atividades econômicas. Então, só a partir daí a gente já vê o montante que a gente consegue, através dos eventos, envolver toda uma cadeia economicamente. Por exemplo, a cada 1 milhão de demanda em serviços de alojamento para turismo, são gerados 24 empregos diretos e indiretos, são injetados mais de 3 milhões pelas diversas atividades econômicas e é gerado 1,5 milhão de incrementos no PIB por efeito direto, indireto e induzidos. Isso é estudo da Fundação Getúlio Vargas. Em março deste ano, o Lollapalooza atraiu mais de 240 mil pessoas a São Paulo ao longo dos 3 dias de festival, incluindo paulistanos, brasileiros de outros estados e até público de outras nacionalidades. Esse ano foi o primeiro que o festival deixou de adotar o sistema cashless, ou seja, sem dinheiro físico ou cartão, apenas com o crédito colocado na pulseira. Dessa forma, a Cielo registrou cerca de 429 mil transações durante os 3 dias. O pico de vendas acontecia por volta das 20 horas, com 60 mil vendas. O Lola também contou com mais de 9 mil trabalhadores e contratou cerca de 170 empresas prestadoras de serviços. Ainda não chegamos ao fim do primeiro semestre, mas temos quase certeza que o evento musical do ano foi o show da Lady Gaga no Rio, no dia 3 de maio. Para além do impacto econômico, foi um momento histórico para os fãs que reencontraram a Mother Monster em território brasileiro, depois de 13 anos de seu último show. Isso impacta economicamente na cidade um acréscimo de 600 milhões. Então, assim, aumentou, por exemplo, 26% de voos domésticos em relação ao mesmo período de 2024. O setor hoteleiro apresentou 96% de ocupação nos hotéis ali da região de Copacabana e Ipanema. Então, envolve muita, a cadeia ela é muito grande. E, por exemplo, eles estimam que só de turistas estrangeiros na cidade foram 153 milhões, contribuindo aí 25% do impacto econômico da cidade. Bem, no caso da Gaga, acho que é fácil entendermos que realmente houve um grande impacto econômico na cidade. Afinal, eram mais de 2 milhões de Little Monsters na praia durante a apresentação. A Mariela mencionou agora há pouco que foram 600 mil turistas no Rio de Janeiro, né? A gente estava vendo e os dados da Embratur mostram que eles vieram principalmente da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Peru, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, de Portugal e da Itália. E o volume de gasto desses turistas foi bem alto. A estimativa é de 153 milhões, o que contribuiu com cerca de 25% do impacto econômico da cidade. Pensando em tudo que conversamos ao longo desse episódio, percebemos que os shows e festivais vão muito além do entretenimento e da música e fomentam a economia local de diversas maneiras, inclusive no Brasil. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui, mas a economia continua acontecendo. Nos palcos, nas filas, nos bastidores e na vida real. Nessa breve série do ECOA, nós conversamos sobre economia na vida real, no mundo dos shows, dos esportes e até na moda. Então não esquece de compartilhar com quem também vive a economia fora das planilhas. Eu sou a Beatriz Gatz. E eu sou a Fernanda Alves. Até a próxima!